Meus irmãos, a paz do Senhor. Pega a sua Bíblia comigo, por gentileza. Pegue ela. Abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. Você que estiver procurando, eu quero convidar a você, tá bom? A se colocar de pé e você vai entender o porquê, tá bom? Mateus 14, versículo 25. Isso aí, você que pode, se coloque de pé, tá bom? E você vai entender o porquê eu pedi para você se colocar de pé. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero desde já aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, tá bom? Quero aqui trazer a paz do meu pastor Carlos Augusto, congrega no Ministério Assembleia de Deus e Missões Mundial, e Deus é bom. Quero aqui também expressar meus agradecimentos à pastora dessa casa, tá bom? Pastora Rafaela, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Seu esposo não se encontra, mas mande a paz para ele, abraço para ele, tá? Eu sou muito grato de estar aqui cooperando com vocês neste culto de jovens. Aqui é um culto de jovens, amém? Amém. Então quem é jovem diga amém. Amém. Não. Ó, eu encontrei um jovem que fez É isso aí. Vai melhorar. Mateus 14, 25, quem achou o texto diz, eu encontrei. Isso aí, o texto diz assim, versículo 25, mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, e andando sobre o mar, e quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, ou é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 29, ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus, e você diz, amém. Amém. Deixa a sua Bíblia do lado, por gentileza, no banco, coloque ela no banco, coloque ela. Vem cá você, isso, vem aqui. Ele me cativou, gente, que no culto de jovens, enquanto estavam adorando, ele estava assim, ó. E a alegria dele me cativou. Eu falei, rapaz, eu quero ter esse fôlego. Se ele pular, ele pulou aqui sozinho. Se eu e ele não pular, vocês pulam, tá bom? Vem aqui tu também, vem aqui. Isso, vem aqui. O varão bonitão que me buscou hoje de carro, vem aqui desse lado aqui, varão. Isso. Você vai pegar a mão dele, pega aqui no meu braço. Você vai pegar a mão desse jovem bem bonito que estiver do seu lado, bem bonito. Pregador, ele não é bonito, ela não é bonita. Então, no mínimo, ela tem que ser pentecostal, tá bom? Tá melhorando. Se não for nem bonito, nem pentecostal, entrou no culto errado. Você vai balançar ele, balança ele assim, ó. Balança. Não, mas tem que balançar até ele acordar mesmo, balança. Diga, isso é tempestade. Agora você vai encontrar 3 pessoas e você vai dizer, você vai superar a tempestade. E quem é jovem vai reagir como jovem. Deixa eu ver. Será que tem um jovem aqui querendo ouvir uma palavra profética? Libera o maior glória dessa noite. Se assente. Olha aí, tá melhorando. Tinha algumas pessoas que estavam meio cá, meio lá. Aí ele começa levantando a mão, daqui a pouco levanta a outra. Daqui a pouco já está fazendo uau. Olha lá, daqui a pouco o negócio anda. Mas você precisa se comportar num culto igual o jovem. Pregador, eu tenho mais de 40 anos, você é jovem.
Pregador, tem um mais de 60, ainda é jovem. Pregador, tem um mais de 80, ainda é jovem. Só vai deixar de ser jovem quando morrer, tá bom? Gente, acabamos de ler um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. O texto que lemos é um texto muito familiar. É o texto que está falando acerca do fato da tempestade que os discípulos eles têm de enfrentar na sua vida. Não é nenhuma novidade eu pregar um texto como esse. Talvez você está se perguntando e está dizendo, pregador, mas um culto de jovens, trazer um texto tão simples, e com essa simplicidade eu quero te mostrar que Deus ainda é o Deus que age no meio da simplicidade. Em Mateus capítulo 14, versículo 25, o texto vai falar que a pessoa de Jesus está passando por uma crise. E qual é essa crise, pregador? A crise que Jesus está passando, vai falar no Evangelho de Lucas, aos capítulos antes dessa história, que Cristo ele está passando uma crise chamada crise de percas. Por que perca? Porque antes de Jesus andar sobre as águas do mar, por cima do mar, Cristo ele havia perdido alguém da sua família. Cristo havia perdido seu primo, João Batista. O que me chama a atenção é que Cristo perdeu alguém que ele ama. Cristo perdeu alguém que ele tinha um afeto maior. Uma coisa é a gente perder alguém que a gente não conhece. Outra coisa é a gente perder alguém que a gente tem vínculo. Uma coisa é a gente perder um amigo distante. Outra coisa é a gente perder alguém que a gente convivia do lado. A perca de Jesus chega na vida dele. E o que mais a gente está familiarizados a falar, ainda mais no ano de 2021, é acerca deste assunto sobre percas. Todo mundo aqui já passou por uma perca na vida. Todo mundo aqui passa por esse processo chamado processo de percas. O que me chama a atenção é que as percas, ela consegue influenciar todo o nosso futuro. A perca, ela é um ato que acontece no passado, e a gente vai levando isso ao nosso presente, e essa perca pode determinar a ruína do nosso futuro. Tem alguém no culto como esse que está dizendo, o pregador é verdade, quando você fala a respeito de percas, automaticamente eu lembro que minha vida se tornou um caos. A minha vida nunca anda para frente, a minha vida nunca evolui, a minha vida nunca revoluciona. A perca que eu tive mudou completamente o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de falar, o meu modo de se relacionar com as pessoas. Tem alguém no culto como esse que está dizendo, pregador, quando você fala de percas, automaticamente eu vou se lembrar de 10, 15 anos atrás. E já esse ano, o pregador, foi o momento em que eu perdi a minha família, a minha mulher, os meus filhos, a minha casa. E por que você perdeu isso? Ai, pregador, eu perdi. Porque em vez de me valorizar a minha casa, eu decidi valorizar o copo de bebida. Em vez de me valorizar a minha casa, a minha família, eu decidi valorizar os amigos do bar. Consequência disso me trouxe percas. E essas percas determinou uma ruína no meu presente, que eu só vivo preso no meu passado. Tem outras pessoas que estão aqui e estão dizendo, pregador, quando você fala de percas, automaticamente eu vou lembrar da chamada que eu perdi. Ah, pregador, eu perdi a minha chamada. Um dia eu já fui fervoroso, um dia eu já fui fervorosa, um dia eu já tive sede por chamada, já tive amor e prazer de adorar a Deus. Só que no decorrer da vida, no decorrer dos anos, eu perdi tanta coisa, mas tanta coisa, que isso me estagnou. Isso me deixou numa vida sem expectativa de vida. Tem outras pessoas aqui que quando falam de percas, automaticamente vão se lembrar da mãe que perdeu, do pai que perdeu, vai se lembrar de alguém muito amado que saiu da sua vida. Também não tem só as percas de pessoas, mas tem as percas também que não é pessoas, mas percas que é adquirível.
Tem alguém no culto como esse dizendo: pregador, eu perdi o emprego, eu perdi o carro, eu fui roubado, eu perdi muitas coisas da minha vida. E o que é que a perca faz? A perca, ela traz um sentimento na nossa vida de angústia. A perca, ela traz uma crise de angústia na nossa vida. E essa crise chamada de angústia, ela vem trazendo todo o reverso de nossos sentimentos. A angústia, ela faz simplesmente você parar de pensar, quando na realidade era para você estar pensando e ter certeza daquilo que Deus vai fazer na sua vida. A angústia, ela faz você estacionar no meio da caminhada, quando na realidade era para você estar em movimento. A angústia, ela faz você ter dúvidas da sua vida, quando na realidade era para você ter a convicção da fé que um cristão ele deve ter na sua vida. É por isso que algumas pessoas chegaram num culto como esse, e talvez você olhe para ele, você olhe para ela, e você vê que o semblante dela está caído, o semblante dele está caído, e nem sempre é falta falta de vontade de adorar ao Senhor. Às vezes esse sentimento foi gerado por uma perca da sua vida. Cristo, ele está passando por um momento de sua perca. Jesus está angustiado, Jesus está na crise, Jesus está muito triste. O que me chama a atenção é que no Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus automaticamente, quando ele perde João Batista, alguém que ele amava, o texto diz que rapidamente ele vai ao monte orar. Só que Jesus, ele vai ao monte orar sozinho. O que me chama muita atenção é que Jesus não chamou os discípulos para orar com ele, meu querido. Jesus não convidou os discípulos para orar com ele. Jesus disse: eu vou orar, atravesse o lago, atravesse o mar, que logo eu vos encontro. Jesus, ele ora, mas Jesus, ele ora sozinho. O que é muito detalhista aqui é que uma vez Jesus tentou chamar os seus discípulos para orar, e a história vai dizer que certa vez os discípulos, eles dizem: Jesus, me ensina a orar. Jesus no Salmos 23, na verdade Jesus no Salmos vai ensinar os discípulos a orar, e a oração que ele ensina é a oração do Pai Nosso. O que me chama muita atenção é que a oração do Pai Nosso não leva nenhum minuto de oração, não leva nenhum minuto de diálogo, não leva nenhum minuto de palavras. Só que quando Jesus ensina os discípulos a orar ao Pai Nosso, tem outra oportunidade que Jesus leva os discípulos ao monte. E quando Jesus leva os discípulos ao monte, Jesus, ele fala: vigie a minha presença. Jesus vai orar. Quando Jesus, ele volta da oração, os discípulos estão dormindo. Quem me ouve diz amém. Os discípulos estão dormindo, os discípulos caíram no sono. Quando Jesus chega, os discípulos estão roncando. A pergunta que Jesus faz é: vocês não poderiam ficar comigo 1 hora orando comigo? O que me chama muita atenção é que os discípulos queriam tanto aprender a oração do Pai Nosso, que não leva 1 minuto para orar, mas não tiveram disponibilidade para orar 1 hora com Jesus. Jesus, sabendo que os discípulos não iam ter o foco para orar, dessa vez Jesus, ele vai ao monte e ele vai sozinho. E Jesus, quando chega ao monte, a primeira atitude que ele toma é de começar a orar com Deus, de começar a conversar com Deus, porque Jesus, ele é muito enfatizante no que ele faz. E o que Jesus, ele entende é: eu posso passar pelas crises, mas a única coisa que eu não posso perder na minha vida é uma palavra chamada de diálogo. Jesus, ele estava dizendo: a crise pode chegar à minha vida, a angústia pode bater na minha porta, a pré-depressão pode me visitar, mas o meu diálogo com o Pai nunca pode me largar. Ei, eu quero te dar um conselho nessa noite. Eu já vejo algumas pessoas aqui chorando. Jesus chegou para te dizer: no decorrer das crises, no decorrer das percas, no decorrer daquilo que sai da tua vida, daquilo que vai embora. Talvez você chegou no culto como esse dizendo: pregador, eu perdi tanta coisa que nem tenho mais vontade de adorar, nem tenho mais vontade de sonhar, nem tenho mais vontade de acreditar, nem tenho mais vontade de vocacionar minha fé. Deus chegou para te dizer: fica tranquilo,
tranquilo, a crise bateu na tua vida, mas nesse culto de jovens o diálogo com Deus vai te visitar novamente. Pegue na mão do crente, por favor, na mão do crente que estiver do seu lado, e diga: não largue o diálogo com Deus. Não largue o diálogo com Deus. A maior raiva do diabo, gente, é que uma hora como essa, você poderia estar em casa, uma hora como essa, aproximadamente 9 horas, você poderia estar em casa, sentado no sofá, assistindo Netflix, comendo uma pipoca, tomando uma Coca-Cola gelada, poderia estar no seu afazeres. Satanás olhou para você e disse: fica em casa é mais conforto, fica em casa, assiste a sua série. Mas para a derrota dele, nessa noite de sexta-feira, olha você aqui, você entendeu, a crise bateu, mas o diálogo que eu tenho com meu pai não pode me faltar. É por isso que em Salmos 23 o texto vai dizer: o Senhor é o meu pastor, porém Ele não me falta. Davi, quando disse: o Senhor é o meu pastor, porém Ele não me falta, Davi estava dizendo: o Senhor é o meu pastor, pode me faltar amigos, pode me faltar dinheiro, pode me faltar rebanho de ovelhas, pode me faltar os elogios, pode me faltar até a família que me rejeitou, mas o porém dele não pode me faltar. Deus chegou para te dizer: fica tranquilo, o porém dele nessa noite vai chegar na tua casa, vai chegar no teu ministério, vai chegar na vida daquele que acredita e tem a disponibilidade para dar glória para Jesus. O texto diz que Jesus vai para a oração. Quando Jesus vai para a oração, Jesus está orando angustiado, mas enquanto Jesus está orando, os discípulos atravessam o lago, atravessam o mar. Uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus não está no barco até o momento. O texto vai dizer que quando eles vão ao barco, eles vão para pescar. O que me chama muita atenção e é fascinante aqui, minha pastora, aqui o texto diz que uma tempestade irá se levantar naquele momento, a quarta vigília, a madrugada. Gente, quem está no barco aqui é pescador. No mínimo, pescador tem que entender de mar, pescador tem que entender sobre nuvem. Então, gente, uma coisa que pescador sabe fazer, e sabe fazer com facilidade, é perceber se a nuvem está chegando para chover ou se não está chegando. Quando eles vão ao barco, o texto diz que a tempestade se aproxima. É uma tempestade que eles não esperavam, é uma tempestade que eles não estavam preparados. Pregador, se preparar? É claro que é. Geralmente quando você sai de casa e você vê que a nuvem está escura, o céu está pesado, o que é que você vai fazer? Pegar um Não, diga comigo, pegar um pegar um guarda-chuva. Você vê que as nuvens estão pesadas, você diz: vou levar meu guarda-chuva, porque se a chuva me pegar no meio do caminho, eu não vou me molhar. O que significa isso? Preparação. Quando os discípulos eles chegam no barco e a tempestade vem se aproximando deles, é uma tempestade que eles não estavam preparados. O que me chama muita atenção é que o tema da minha ministração essa noite é: a tempestade te ensina. E o primeiro ensino que Jesus estava dando para os seus discípulos é: vocês precisam se preparar para as tempestades da vida que te apresentar. Ei, quando é que um jovem cai? Quando é que um jovem se frustra? É quando ele não se prepara, é quando ele simplesmente não tem o preparamento. A pergunta que eu faço é o que levam a pregadores caírem e pararem de pregar. Não é quando ele prega mal, não é quando ele troca Isaías por Jeremias, não é quando ele gagueja, não é quando ele esquece o texto, não, é quando ele esquece da preparação. Entenda uma coisa aqui: Deus nunca vai te promover se antes você não tiver preparo. Eu prefiro pregar uma igreja pequena sendo preparado do que ser levado para Deus em um lugar grande e não ter preparo. Quando Satanás vê que os discípulos estão despreparados,
preparado. Eu imagino Satanás dizendo: a hora do despreparo chegou, é aí que eu vou atemorizar. O plano do diabo é levar a tua família quando você estiver despreparada. O plano do diabo é fazer que você termine com seu relacionamento quando você estiver despreparada. O plano do diabo é fazer você sair da igreja quando você não encontrar mais preparo para a sua vida. Mas Deus chegou para te dizer nessa noite: fica tranquilo. A maior raiva do diabo é que você não esperou a porta se abrir para chegar no culto. Alguém entendeu ali? A maior raiva do diabo é que você não esperou pegar o microfone para dar glória. Alguém entendeu aqui? A maior raiva do diabo é que você não esperou o tecladista tocar para você fazer seu culto. Você entendeu? Meu culto não começa na igreja, o meu preparo começa dentro de casa. Pega na mão do crente que estiver do seu lado, diga: essa noite. Não, diga com graça para estremecer Satanás, diga: essa noite Deus está te preparando. E Satanás vai ter que ver, diga: Satanás vai ter que ver que a tempestade não vai te derrubar no meio do caminho. Deus chegou para te dizer nessa noite: fica tranquilo. Aquele que tiver oportunidade para dar glória a Deus mais alto desse culto, Deus chegou para te dizer: dá glória que eu te preparo, adora que eu te preparo. Ei, o plano do diabo é que antes, alguns anos atrás, você era preparado dançando na boquinha da garrafa. O plano do diabo é que há uns anos atrás você era preparado dançando na porta do baile funk. Mas olha aí, o teu preparo é fazendo o quê? Coreografia, dançando na presença de... Alguém entendeu? E é jovem para entender. A maior raiva do diabo é que quando você estava no mundo, ele te preparava para você abrir a boca para caluniar os outros, difamar os outros, xingar palavrão. Mas Deus te preparou hoje e teve meia dúzia que falou em línguas estranhas. Ei, eu não sei como é que você recebe, mas Deus chegou para te dizer: hoje não é a noite que você desvia, hoje não é a noite que você larga a igreja. Eu vi alguém recebendo ali, vou profetizar. Hoje não é a noite que você cai na frustração, hoje é a noite que Deus te prepara. E Satanás vai ter que ver que o preparo que vem do céu não deixa você desanimar. O preparo que vem do céu não deixa você desviar. Levante a mão por gentileza. O preparo de Deus está chegando na tua vida. Deixa eu ver quem acredita. É o preparo de Deus, é o preparo de Deus. O texto diz então que a tempestade chega. A tempestade chegando, o texto vai dizer que os discípulos, eles estavam remando. Pegue na mão do crente bem bonito que estiver do seu lado, bem bonito. Pegue na mão dele, faça esse movimento, diga: eles estavam remando. Não, diga com graça que eu vou dar lugar já. Diga: eles estavam remando. Só vai dar glória quem tiver ligado. Ei, a tempestade chegou. Satanás disse: a tempestade chegou, é aí que eles vão se atemorizar. A tempestade chegou, é aí que eles vão pular do barco. A tempestade chegou, é aí que ela vai largar a família. A tempestade chegou, é aí que ela vai pedir o divórcio. A tempestade chegou, é aí que ela vai ficar em casa. Mas quando Satanás viu que a tempestade chegou, ele teve que avistar os discípulos remando. Eu ouvi glória a Deus nessa noite. A maior raiva do diabo é que você tem de tudo para morrer afogado nessa crise. A maior raiva do diabo é que você tem de tudo para morrer numa cama de depressão. Mas a maior raiva do diabo é que a tempestade chegou e você remando. Olha alguém remando aqui, já entendeu, remando. Eu vim com uma palavra profética nessa noite. Quem é perdedor fica calado mesmo, mas quem é mais que vencedor vai pegar isso aqui. Ei, eu vim para profetizar. Satanás soprou até a tempestade, mas nessa noite os jovens dessa igreja vai continuar remando.
remando. Ei, 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 ei. Tem alguém dizendo: a porta se fechou e ela desanima. Os amigos abandonaram e ela desanima. Deus chegou para te dizer: deixa aí quem quer ir, deixa fechar o que fechou. Esse ano de 2021 não é o ano que você morre afogado. Olha aí, esse ano de 2021 é o ano que você vai remar. Vai remar. Eu tenho uma palavra profética para você. 1000 cai do teu lado, 10.000 da tua direita, mas Deus colocou o remo da tua mão e você vai continuar remando. Olha aí, alguém está chorando. Eu vim com uma palavra profética para você. Isaías 54. Toda ferramenta preparada contra ti não vai. Eu já vejo, glória a Deus, não vai prosperar. Ei, 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 avisa para Satanás que neste culto de jovens Deus vai levantar uma geração que a crise bateu, mas você está remando, vai ficar mais crente do que nunca. Deixa te largarem, a adoração vai chegar. Deixa te excluírem, a adoração vai chegar. O remo está na tua mão. Quem é perdedor fica calado, mas quem é jovem nessa noite, libera glória para Jesus. Ela é macande colomora shemahai. Ei, olha a raiva do diabo. Ele soprou essa crise chamada de Covid-19. Ele disse: eu sopro a tempestade, a igreja fica vazia. Eu sopro a tempestade, o povo não aparece. É por isso que chegou meia dúzia de máscara, álcool em gel lá na porta, porque ele entendeu: o diabo sopra a tempestade, mas Deus sopra o preparo. O diabo sopra a tempestade, mas eu estou com o remo. Pega na mão do crente que estiver do seu lado. Diga: não pare de remar. Diga: não pare de remar. Diga: não pare de remar. Os caluniadores vão até gritar, mas não pare de remar. A dona linguaruda vai até falar, mas não pare de remar. Satanás até vai soprar o pecado no meio da juventude, mas não para de remar. Satanás até vai levantar os seus demônios, mas por um caminho ele vem e por 7 ele volta. Você não vai parar de remar, de remar, de remar. Os discípulos estão remando. Sabe o que me chama a atenção? É que Pedro está no barco. Pedro está no Uau! Pedro está no barco. Pedro está no barco. Pedro estando no barco, ele vai ver Jesus andando. Só que, gente, se tu não for jovem para entender isso aqui, eles estão remando, pastora. Só que sabe o que me chama a atenção? Que quando eles vê Jesus vindo sobre as águas, Jesus não está vindo de bote, Jesus não está vindo de barquinho, Jesus não está vindo de iate. Porque fazer o natural é para quem não quer reconhecer que a diferença é potencial para ele. Quando eles veem Jesus, ó, Jesus andando por cima das uau! Porque Jesus, ele entende: eu preciso fazer o que ninguém faz. Tem gente aqui dizendo: Deus, eu preciso de uma chamada, eu preciso de um milagre. Mas Deus chegou para te dizer: o único modo de alcançar o milagre é fazer o que ninguém faz. Eu vou jogar no ar, vai pegar quem quiser. O único modo de você alcançar o sucesso é fazer o que ninguém faz. Ei, pregador, como é que eu consigo alcançar a chamada? Quando eu prego, todo mundo fala que não gosta do jeito que eu prego. Deus chegou para te dizer: quem te escolheu foi o amigo ou ainda foi Deus? Pregador, quando eu adoro, ninguém gosta do jeito que eu adoro. Eu pulo assim, eu falo assim, alguém até cruza o braço
quando veio adorando, Deus chegou para te dizer: quem te escolheu foi o irmão ou ainda foi Deus? Olha, alguém entendendo lá no fundo, eu vou profetizar. Deus chegou para te dizer: a diferença faz toda a diferença. A diferença faz toda a diferença. E o que sabe que me chama a atenção é que nesse culto todo mundo é diferente. Alguns têm cabelo baixinho igual dele, alguns têm topete bonitão igual o meu, alguns é baixinho, alguns é grande, alguns é branco, alguns é negro, mas a diferença de todo mundo aqui faz toda a diferença. E qual é a diferença da gente? É que a gente não se comporta como o sistema do mundo se comporta. O sistema do mundo grita: fique em casa. O sistema do mundo grita: se reserva. O sistema do mundo grita: se estaciona. Mas o sistema que é diferente de Deus diz: vem. O sistema que é de Deus vem, adora. O sistema que vem do céu diga glória. O sistema que vem do céu diga pode fazer. A tua diferença faz toda a diferença. Levante os dedos aos céus assim, levante, aponte no rosto de alguém e diga: a diferença faz toda a diferença. Não, grita até ele da glória. Diga: a diferença faz toda a diferença. Pregador, mas eu só sei dar glória a Deus. Fica tranquilo, essa diferença vai complementar com glória do aleluia do outro irmão. Olha aí, alguém entendeu aí? Já está entendendo o negócio? Pregador, mas o jeito que eu canto é muito diferente. Fica tranquilo, o jeito que tu adora complementa com o jeito que eu prego e está tudo certo. Pregador, mas o jeito que eu exalto a Deus é muito diferente. Graças a Deus que aqui na igreja não tem isso. Deus não está preocupado com o jeito que tu adora, Deus está preocupado com a diferença que você é. Ei, e como é que eu sou diferença? É mais ou menos assim: eu sou de um jeito aqui, mas sou de um jeito lá em casa, e a adoração que eu faço lá em casa faz o complemento aqui dentro. Levante os dedos aos céus assim e diga: eu sou diferente. Diga: eu sou diferente. Deus chegou para te dizer: jovem, seja diferente mesmo. Às vezes é diferente, a gente é chamado como quadrado. Às vezes é diferente, a gente é chamado como esquisito. Às vezes é diferente, a gente é deixado de lado. Às vezes é diferente, a gente perde a família. Às vezes é diferente, a gente é esquecido. Mas fica tranquilo, é por isso que eu gosto de João capítulo 1 verso de número 12. O texto diz: mas todos quanto receberam a Deus, deu-lhes o poder de serem chamados feitos filhos de Deus. Pregador, me explica. Todo mundo é diferente, mas todo mundo ainda é filho. Pedrão vem do Jesus andando sobre as águas. Aí Pedrão, ele é ousado. Aí Pedrão, ele diz: se és tu mesmo, eu quero ir contigo, mas eu não quero ir nadando. Eu quero ir contigo, mas não quero de barquinho. Eu quero ir contigo, mas eu quero ir andando por cima das águas. Pregador, me explique isso aqui. Eu gosto muito da ousadia de Pedro. Deus chegou para te dizer: aprenda a ser ousado. Você precisa ter ousadia. E pregador, como é que eu sou ousado? Como é que eu uso a ousadia de Deus? A ousadia de Deus é mais ou menos assim: quando alguém diz vai desviar, vai parar, você diz, aí você olha para ele e diz: agora que tu disse que eu vou parar, é aí mesmo que eu vou andar. Agora que tu disse que eu vou desviar, é aí mesmo que eu fico mais crente. Olha aí, alguém entendendo? Deus chegou para te dizer: a ousadia do Espírito Santo está chegando na mão daquele que acredita nessa noite. A ousadia está chegando. Olha Pedrão, ele vê Jesus andando sobre as águas. Lá vai Pedrão, andando sobre as. Só que sabe o que me chama a atenção? Só vai pegar quem está ligado. Quando Pedrão está andando, o texto diz que ele começa a afundar. Não, ele começa a afundar. Quando o Pedrão está afundando, gente, o que me chama muito a atenção é que Pedrão está afundando, mas ele vai levantar a mão e clamar ao Senhor. Vem aqui. Quem tem glória da glória? Não, tira a máscara, rapaz.
Pedrão está afundando. Pedrão está afundando. Só que olha a intenção de Pedro. Ele está afundando. Só que enquanto ele está afundando, ele vai clamar ao Senhor. Diga, sabe por que Pedro não afundou? 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 Se tu não pegar isso aqui, você está mal e eu vou embora. Diga, sabe por que Pedro não afundou? Sabe por que Pedro não afundou? Porque Pedro não esperou afundar por completo. Quando estava afundando, estava clamando. E sabe qual é o nosso erro? A gente espera afundar primeiro. Mas eu sou Pedro. Eu clamo primeiro para não afundar depois. Aleluia. Quem pegou dá glória. Teve gente que não pegou, não tem problema, eu já vou concluir isso aqui. Mas a maior raiva do diabo é que tem gente nesse culto que afunda primeiro e clama depois. Afunda primeiro, lembra de Jesus depois. Afunda primeiro e adora depois. Mas tem gente aqui nesse culto que quando ele está afundando, antes de afundar, ele lembra que tem alguém para salvar. Olha aí, ele lembra que tem alguém para libertar. Ele lembra alguém que tem para pegar pela mão. Deus chegou para te dar um conselho, e o conselho do tupete para a tua vida nessa noite é: não espere afundar para clamar ao Senhor. Se você chegar em casa e ver que o seu marido, ele ia para o culto todo domingo e teve um domingo que ele faltou, não espere ele faltar no próximo. Diga, eu estou clamando ao Senhor. Olha o jeito que tá. Se você olha para o teu filho e vê que antigamente ele gostava de te acompanhar para os cultos, mas teve um dia que ele disse: e aí mãe, e aí parceira, hoje eu vou ficar em casa jogando Free Fire. Já clame ao Senhor. Se você vê alguém que está no culto como esse e você vê que ele está afundando, diga, clama primeiro e não afunda depois. Clama primeiro e não afunda depois. Eu estou pregando para dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que vai afundar primeiro para clamar depois. E o segundo grupo é o grupo que a porta está fechada, está tudo dando errado, as coisas vão de mal a pior, mas ele chegou no culto dizendo: eu não afundo, eu clamo. Eu não afundo, eu clamo. Eu não afundo, eu clamo. Pega na mão do crente que estiver do seu lado. Diga, não espere afundar. Diga, não, diga com graça. Diga, não espere afundar. Diga, não espere afundar. Eu vim com uma palavra profética para a tua vida. Satanás está esperando você afundar para te jogar na sarjeta. Satanás está esperando você afundar para te jogar na cisterna. Satanás está esperando você afundar para você sair da igreja. Mas antes de você afundar, a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre você. Levante a mão assim, por gentileza. Leve ao rosto de alguém e diga: a mão de Deus vai te salvar. Diga, a mão de Deus vai te salvar. Quem é perdedor fica calado, mas quem é mais que vencedor, eu dou 1 minuto para você clamar ao Senhor. Deixa eu ver, é 1 minuto clamando. É culto de jovens, deixa eu ver se tem jovens mesmo motivados a clamar. 1 minuto adorando. Tem uma aqui clamando. A irmã aqui está clamando. Olha lá, o varão lá atrás está clamando. Ei, o plano do diabo é te ver calado. O plano do diabo é te ver frustrado. O plano do diabo é te ver cabisbaixo. O plano do diabo é te ver desviado. O plano do diabo é te ver morto. Mas antes de você afundar, Deus chegou para te tomar pela mão direita, te levantar. Deus chegou para te dizer: o ano de 2021 você não afunda. O ano de 2021 eu te tomo pela mão. Deixa eu ver quem está clamando. Olha aí, eu vejo a adoração de jovens aqui, que ele entendeu: eu não vou afundar nessa situação,
eu não vou afundar no sistema do mundo. A mão de Deus chegou sobre. Encerra agora. Quando Pedrão afunda, o texto diz que ele só afunda porque ele olhou para o vento. Ele olhou para o... Se tu não pegar isso aqui, você está mal. Por quê? O que derrubou Pedro, na verdade, não foi o vento. O que derrubou Pedro foi o medo do vento que ele sentiu. E qual é a diferença? Primeiro, gente, que era tempestade. Tempestade, primeiro que tempestade ela não vem pela frente, tempestade vem pelas costas. Se fosse o vento que derrubou Pedrão teria caído para trás. Mas Pedro, ele afunda. Então não foi o vento que derrubou ele, foi o medo dele. Tem gente que afunda e coloca a culpa no vento. Vai doer, culto de jovens, pastor, eu já vou encerrar, tá bom? Vai doer, mas eu vim sarar a tua alma. Tem gente que afunda e coloca a culpa no vento. É mais ou menos assim: saiu da igreja por quê? Porque a dona linguaruda se levantou contra a minha vida. É nada, a culpa foi tua que olhou para ela. Que é um conselho da glória que passa. Saiu da igreja por quê? Porque a pombagira soprou um prato na minha vida. Foi nada, caiu porque quis, colocando culpa em... O nosso erro é que a gente não coloca a nossa cara em tapa para dizer que quem erra é a gente. A gente prefere colocar culpa em diabo, a gente prefere colocar culpa em amigo, a gente prefere colocar culpa em demônio, mas esquece de dizer: Deus, quem está afundando aqui sou eu. Deus chegou para te dizer: quando você reconhecer que o erro não está em fulano, o erro está em você, eu te tomo pela mão direita e te mostro que o mesmo homem que caiu ainda tem o Deus que pode restaurar no altar, tirar do pó. Ei, Deus chegou para te dizer: nessa noite eu vou levantar jovens que até afundou. Nessa noite eu vou levantar pessoas que chegaram ao ápice da crise, dizendo: eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais levantar, eu não consigo mais sonhar, eu não consigo ir mais para frente. Deus chegou para te dizer: fica tranquilo, quando você não poder, eu entro em ação. Quando você não poder, eu entro e transformo. Quando você não poder, eu entro e liberto. Quando você não poder, a minha mão chega até você. Pedrão, se coloca de pé. Quando Pedro se coloca de pé, vem aqui, bonitão, de novo, vem aqui. Uau! Quando Pedro se coloca de pé, Pedro, ele diz: eu quero ir para o barco, mas ele volta andando. Ele não volta carregado, porque tem gente que é assim, que quando ele sai dos planos de Deus, ele só volta nos planos de Deus se alguém bater na porta dele dizendo: vem. Vamos deixar isso claro. Pedro, ele vai andando para o barco. Só que sabe o que me chama a atenção? Pedro está andando sobre as águas. Sobre as águas. Diga junto com ele: sobre as. Pedro está andando sobre agora estou inteligente, não vou fazer nenhuma pergunta difícil aqui. Agora a pergunta que eu faço: as águas estão por cima do pé ou por baixo do pé? Por baixo do pé. Por cima ou por baixo? Por baixo. Por baixo ou por cima? Por baixo. Porque Jesus, ele estava dizendo: tudo aquilo que te causa medo. Tu pegou? Tudo aquilo que me traz medo nunca está por cima de mim. Tudo aquilo que me traz medo sempre está debaixo de mim. Pega ou não? Eu vou profetizar para tu e só nós dois pega. Deus chegou para te dizer: tudo aquilo que te causa medo nunca está acima de Deus. Tudo aquilo que te causa medo sempre vai estar debaixo dos pés de Deus. Dos pés de Deus. Nessa noite Deus chegou para dizer: eu vou chegar quebrando tudo por você, pisando em tudo por você. Aquilo que te causa medo, eu piso. Aquilo que te causa medo está debaixo. Aquilo que te tirou da igreja está debaixo. A maior raiva do diabo é que ele pode estar por cima de você, mas ele está debaixo dos pés de Deus. Debaixo dos pés de Deus.
Sabe quando Satanás fica irado? É quando ele vê um jovem na igreja pulando assim. Por que, Satanás? Porque ele entende que quando ele pula, ele não está pulando no carnaval igual pula os mundantes. Ele não está pulando onda igual o banda pula. Ele está pisando em tudo aquilo que está debaixo dos pés de Deus. Levante a mão por gentileza. Diga depois desse culto, diga. Depois desse culto, aquilo que te traumatiza, aquilo que te dá angústia, aquilo que te dava medo, não passa dos pés de Jesus. Aquilo que te causa medo vai ficar debaixo dos pés. Coloque esse crente de pé, por gentileza. Por gentileza.